Oiê, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a segunda parte do vídeo de introdução alimentar, tudo que você precisa saber, com as dúvidas do dia a dia das mães. A Carol dividindo com todas as dúvidas que ela teve na introdução alimentar do Arthur. Se você não assistiu a primeira parte, não deixe de dar uma olhadinha aqui na descrição. A primeira parte está bem legal, esclarecendo várias dúvidas, e estamos agora com a segunda parte do vídeo, trazendo outras dúvidas para vocês. Hoje o cenário aqui é a minha cozinha, até para trazer abordagens e dúvidas mais práticas. E vamos lá com a primeira dúvida. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Obrigada, pessoal, por estar aqui de novo. Minha primeira dúvida é: como é que eu posso ofertar a mexerica? Tem um jeito certo? Dá um pouco de receio e medo por conta do carocinho? Tem um jeito certo de cortar, de dar para o bebê? Então, queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Na oferta, na introdução alimentar do modo participativo, você vai mesclar os alimentos amassadinhos com os alimentos inteiros. Então, a fruta, a mexerica, no caso, você não consegue oferecer ela amassadinha. Você precisa oferecer ela no corte BLW, que é o corte seguro contra engasgo da criança. Então, existem duas formas de ofertar a mexerica. Um bebê de 6 meses, se você der um gominho, o gominho é muito grande para a boquinha dele e pode escorregar na boquinha e engasgar. Então você não pode dar o gominho único para ele. Você vai pegar a mexerica e vai cortar na metade. E ela vai ter dois lados sem a casca, né? Você vai tirar toda a casca dela e cortar na metade. Você vai ficar com 2 gomos assim e você vai oferecer esse super gomão para o bebê chupar. Ah, então mais ou menos como eu corto a laranja. Do mesmo jeito que a laranja. Você vai cortar a laranja, cortar na metade, tirar os caroços, que é importante, e ofertar assim. Com 8 ou 9 meses, o bebê começa a treinar o movimento de pinça. Então todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras já podem ser ofertados em pedacinhos pequenos para o bebê pegar e colocar na boca. Ainda nessa idade, o gominho de mexerica pode escorregar na boca e ainda é grande para a boquinha do bebê. Então você vai pegar, tirar o caroço de um gominho e você vai picar esse gominho em 3 ou 4 partes, depende do tamanho do gomo, e oferecer os pedacinhos pro bebê. Nossa, boa dica. Eu tava super receosa para dar mexerica para ele, então já consegui aprender. Gi, mais uma dúvida. Como é que eu sei a quantidade correta de ofertar pro meu bebê? Porque eu sinto que eu oferto os alimentos, então almoço ou jantar, ele come tudo, me dá a sensação de que ele quer mais, porque ele fica esperando, e no final ele ainda quer mamar. Aqui é importante reforçar 2 conceitos. Um, que quem determina a quantidade de comida é o bebê. Ele tem um centro de regulação de saciedade e a gente não pode ofertar nem a mais nem a menos. Ele vai determinar. Ele vai mostrar sinal de fome, então abrindo a boquinha, chorando, querendo mais, salivando, e aí você vai ofertar mais. Ou ele vai virar o rosto, ele vai chorar, que são sinais de recusa, e você vai parar de ofertar. Se você tem dúvida com a quantidade, pega essa quantidade ofertada e repete. Se você acha que é demais, você fala, nossa, um bebezinho comendo essa quantidade, pega essa grande quantidade e divide em 3 partes e vai oferecendo aos poucos pro bebê. Até para você ir sentindo, não, ele tem uma fome maior, ele tem uma necessidade de mais alimento. E um outro sinal são despertares noturnos. Se o bebê está despertando muito à noite, pode ser sinal de fome, de ele não estar comendo bem durante o dia. Lógico que se tiver hábito noturno de mamar, associado ao sono, ele vai despertar, né, independente da fome. Mas se ele não tem, de repente ele começa a despertar, pode ser que a quantidade dada no dia não está suficiente. Mais uma. Como é que eu sei o momento de dar alimentos em diferentes consistências? Então, assim, posso dar mais pedacinhos, não precisa ser tão amassadinho, mesmo nessa duplicidade entre BLW e o tradicional. Você vai começar aos 6 meses, no método tradicional, amassando bastante. Com 7 meses, em vez de ser uma papinha amassada no garfo, ela já começa a ter uns pedacinhos. Com 8 meses, você já vê uns gruminhos maiores e você já começa a cortar os cubinhos com 9 meses, porque já é o momento de treinar a pinça. O BLW com 6 meses são os cortes grandes, como eu expliquei da mexerica, que a criança vai mais chupar do que arrancar pedaço que ela ainda não consegue. Com 8, 9 meses, você já pode cortar tudo em cubinhos. Então a melancia pode ser cubinho, o feijão pode ser cubinho, a manga pode ser cubinho, tudo pequenininho para a criança conseguir fazer o treino da pinça. Essa evolução é importante até 1 ano, porque com 1 ano ele tem que estar comendo a consistência da família. Então ele já está pronto para receber uma salada crua, um alimento já em pedaço maior, é a consistência da alimentação da família. Bom, tenho mais uma também. O meu bebê, por conta do meu retorno ao trabalho, ele teve que voltar e ir pra escolinha, né? Então eu retornei pro trabalho e ele foi pra escola. Ele fica meio período e faz uma refeição lá, que é o almoço. Apesar de eu mandar separadamente na marmitinha dele os alimentos, as tias me relataram que por conta até da
mão de obra e de todo o processo na hora do almoço, elas acabam misturando até para ir mais rápido. E a minha dúvida é, será que isso vai impactar na alimentação dele, né? Porque eu queria fazer bem certo, ofertar separado como você me orientou e até as orientações que a gente tem. Então, isso vai impactar? Você acha que Essa pergunta sua é fantástica, porque aqui o foco é a gente oferecer o conteúdo científico, mas que seja aplicável para todas as realidades. Não adianta a gente falar no mundo ideal e que ele é muito distante da realidade das famílias, né? A gente falou lá na parte 1 até do sal, que não é uma realidade da maioria das famílias. Então, como que lida com isso? E essa pergunta é uma outra também que é campeã de dúvidas. As famílias precisam de uma rede de apoio, que no caso são as escolas, as creches, para cuidar, para poder ir trabalhar, né? Isso é fato, acontece na maior parte das famílias. E aí, como que lidar? Porque a escola ela não vai conseguir dar o leite livre demanda, ela não vai conseguir deixar o bebê dormir na hora que ele quiser. Isso para a maioria das escolas, lógico, tem 1% aí que não é a realidade da maioria que vai atender, mas falando de 99% da população, a gente vai ter que deixar num lugar que existe algumas regras pra gente dar conta da demanda, senão eles não conseguem bancar funcionário, falando de vida real, afinal a gente tá aqui pra isso, né? Então nessa situação, você vai observar se na hora que você der em casa separadinho, você vai manter o separadinho em casa, assim, mais fielmente, tentar final de semana, até porque ele já recebe uma refeição todo dia misturado, se existe recusa de algum alimento. Se você nota que de repente você estava oferecendo abóbora e aí a abóbora separadinha ele começa a recusar porque ele recebe a abóbora misturada com outros alimentos, ressalta o sabor da batata e ele prefere a batata, por exemplo. Você vai notar se tem alguma recusa e se tiver, você vai repetir mais vezes esse alimento para que seja feita a adaptação do paladar em relação a ele. E com a escolinha não tem o que fazer, a realidade deles você precisa deixar, coração tranquilo, a melhor decisão, o melhor que você pode fazer você já está fazendo e vai dar tudo certo. Eu tive um pouco dessa realidade com o Murilo, né? O almoço eu não conseguia dar todo separadinho, o jantar eu dava todo dia e hoje ele come de tudo, com o Aninho eu estava comendo a alimentação da família. Por quê? No sábado, no domingo e à noite, eu fazia marmita congelada pro mês inteiro, me organizava para manter separadinho, porque tinha um horário do dia que não tinha como eu precisava da escola, né? Então, coração tranquilo e segue em frente. Nossa, Gi, bacana, porque a gente fica com vários medos em relação a isso, né? Porque, como eu falei, a gente quer acertar sempre, mas já me deu mais segurança, já tô mais tranquila. Bom, minha última dúvida é em relação à água. Então, eu preciso ofertar água pro bebê, né? Fui orientada também que quando começasse os alimentos, mas a dúvida é a quantidade. E outra coisa, em momento, né? Então, qual o melhor momento para ofertar água e qual a quantidade de fato? Precisa ter uma regra bem certinha assim? Como é que funciona? A água, a partir dos 6 meses, com o início da introdução alimentar, ela tem que ser incluída na alimentação do bebê. Até 6 meses, o leite materno exclusivo é suficiente para a hidratação da criança. Com 6 meses, você vai ofertar essa água, seja num colher dosadora, num copinho de dose, seja em copinhos de transição específico, ou na própria madeira, se for a melhor opção que você encontrou aí dentro da sua realidade. E ela deve ser ofertada o máximo de vezes por dia. A todo momento você vai levar para a criança é uma coisa sem gosto, sem cor, sem sabor, ela vai recusar, ela vai cuspir, ela vai achar estranho, mas a insistência é o que vai fazer ela se adaptar com esse gosto e começar a ingerir cada vez mais. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação até 10 quilos são de 100 ml por quilo de peso atual por dia. De 10 a 20 quilos são 1.000 ml mais 50 ml por quilo de peso atual por dia. Mais de 20 quilos são 1.500 ml mais 20 ml por quilo de peso por dia. Então essa é a recomendação de líquidos como um todo, isso vai inserir a água da fruta, o leite, a água que ele está tomando. Nenhuma criança você fala, nossa, toma 1.000 ml por dia de 6 meses, todo mundo já fica preocupado, por isso que o estímulo tem que ser dado a todo momento. Trouxe alguns modelinhos de copo aqui para dividir com vocês, então assim, o bebê ele tá tomando leite materno, não quer ter confusão de bicos, o copinho de dose é uma opção, a colher dosadora é uma opção, porque você não tem bico, você está ofertando. Na realidade da escolinha, eu consigo mandar um copo de dose? Eu não consigo mandar um copo de dose, a gente tá falando de 99%, aí uma grande maioria das famílias. Então, o que eu tenho de opção no mercado? Tem o copo natural, esses copos 360. O copo 360 não tem bico, você também não tem risco de confusão. Na hora que o bebê bebe, sai a aguinha. Um bebê de 6 meses tem essa destreza? Não vai ter. Aos pouquinhos ele vai ganhar essa destreza. E aí tem os copinhos de transição, de 6 meses, de copo
mais molinho, ali acima dos 12 meses de copinho de bico mais rígido. Esse é o bico do meu filho de 3 anos. Nossa, Gi, mas ele toma ainda bico de silicone? Ele aprendeu a tomar com 6 meses e ele toma umas 10 dessa por dia. Então hoje a minha prioridade é que ele tome água. Ele come os alimentos bem, ele não tem confusão de bico, ele não toma leite materno, isso não vai alterar a dentição dele. Ele faz acompanhamento com o ortodontista e o copinho, como é diferente, é o copinho que ele acostumou com 6 meses, ajuda ele a tomar mais água. Então eu mantenho esse copinho até hoje, eu troco ele toda hora e é o copinho que ele usa desde os 6 meses, é o melhor modelo. Aí eu também tenho um copinho com canudo. Esses copinhos com canudo todos são anti-vazamento, então 3 anos usa o copinho assim, usa no carro, não derruba na roupa, vai na festa, não meleca tudo e consegue tomar o líquido. Então a gente tá aqui aliando praticidade com vida real e conteúdo e eficiência também de nutrição, você vai manter a água, né? Então existe também muita coisa muito xiita na hora que vai explicar, sem avaliar um contexto. O que eu tô trazendo aqui, isso é dentro de um contexto, não tô falando que você tem que dar esse copo ou aquele, dentro do contexto que eu estou exemplificando, faz muito sentido. E o copinho de canudo também você pode acostumar desde os 6 meses, a criança não vai aprender, daqui a pouco ela aprende. Isso aqui também facilita na hora que for sair em viagem, for sair numa festa, for tomar num carro, o carro balançando para não derrubar, né? Então esses copinhos também todos anti-vazamento facilitam bastante a oferta de líquido. Ah, legal, Gi. Acho que o mais importante é o que você falou, né? Tentar ver o que cabe na vida. Eu tô testando um desses copinhos com o Arthur, também tá indo bem, assim. Eu só queria mesmo entender a quantidade. Então já fiquei tranquila que eu vou no nosso ritmo. Legal. Muito legal, espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente aí nos comentários se essas dúvidas fizeram sentido pra vocês também. Se ajudaram a esclarecer as dúvidas. Se tem mais alguma dúvida, não deixe de colocar. Terei um enorme prazer em responder. E até o próximo vídeo de Mãe Mãe, construiremos um novo maternário. Até lá!